Olá pessoal, hoje estudaremos a aula 4, que vai tratar então do tópico equação do segundo grau. O objetivo dessa aula é nós revisarmos a aplicação da fórmula de Bhaskara, que é a fórmula que então nos dá como uma ferramenta especial para resolver uma equação do segundo grau. Vamos ao quadro. Eu coloquei aqui conceito porque nós temos que identificar uma expressão que seja ou que represente uma equação do segundo grau. Nós vimos na aula anterior a equação do primeiro grau, que era aquela expressão que ela era aberta, tinha um sinal de igualdade e o expoente era 1 da variável x. Vamos usar a variável x aqui também. Se eu tenho uma expressão matemática como essa, eu já tenho aqui então a minha variável com expoente 2. Tem o sinal de igual, então é uma sentença aberta expressa por um sinal de igualdade, então nós temos aqui uma equação. Ela é do segundo grau porque o maior expoente da variável é 2. Então a equação do segundo grau. Muito bem. Ela pode vir de várias maneiras. Eu posso colocar aqui x ao quadrado mais 3x igual a menos 1. É a mesma equação. Eu posso escrever essa expressão x ao quadrado igual a menos 3x menos 1. Qual é a diferença? A diferença é que este padrão, esta forma, nós chamamos de forma geral ou forma completa. Tudo para um lado e igual a zero. Então, para resolver a equação, nós vamos precisar que a nossa expressão, a nossa equação do segundo grau esteja deste jeito aqui, ou seja, nessa forma, e eu sempre falo assim, vamos ajeitar a equação do segundo grau para resolvê-la. Então essa forma aqui é a forma ajeitada, entre aspas, é claro. Então veja que aqui nesse caso eu teria que passar o menos 1 para cá, eu teria que passar o menos 3 e o menos 1 para cá e igualar tudo a zero. É o que nós vamos ver ali depois nos exemplos. Muito bem, nós temos alguns tipos de equações de segundo grau, que é justamente o que eu estou falando. Veja, eu posso ter aqui a função, a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde ax é o termo em x ao quadrado, o bx é o termo em x e o c é o termo independente, aquele que não tem o x, não tem a variável. Muito bem. Esse tipo aqui nós chamamos de completa, que é aquilo que eu falei para vocês, que é a equação ajeitada. Quando ela está nesse formato, eu posso tirar o a, o b e o c, que são os coeficientes. E é através dos coeficientes que nós vamos depois aplicar a fórmula de Bhaskara e resolver essa equação. Nós podemos ter também ax ao quadrado mais bx igual a zero. Notem que nesse tipo aqui, nós não temos o termo independente que é o c. Então nós chamamos essa equação aqui de incompleta. Incompleta com c igual a zero. E nós temos um outro tipo de equação que é com o b igual a zero. Veja, também é incompleta e nesse caso aqui não tem o termo bx, então o b vale zero, ok? Por que eu coloquei isso para vocês? Porque, eu vou repetir, é importante que eu tenha o a, o b e o c depois na hora de aplicar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, toda ela em função de A, B e C. Então eu sabendo que essa aqui não tem o C, na hora de Bhaskara eu vou colocar o C igual a zero. Eu sabendo que aqui o B vale zero, na hora de aplicar Bhaskara eu vou colocar o B igual a zero. Isso facilita muito depois na hora de resolver. Ok? Vamos então agora resolver aquela primeira equação. Eu vou sugerir para vocês, num começo, se você está destreinado, faz tempo que você não vê essa equação, eu vou sugerir que a gente resolva essa equação com 3 passos. O primeiro passo, nós vamos achar o A, o B
e o C. O que é o A? O A é o coeficiente do x ao quadrado, que não tem nada aqui, é mais 1. O B é o coeficiente do x, vale menos 5. E o C, o termo independente, vale 6. O primeiro passo é importante, porque se você errar os coeficientes, você vai errar a resolução. O segundo passo, na fórmula de Bhaskara, tem um tal de delta, que é uma letra maiúscula grega, que representa o chamado discriminante, que entra na fórmula de Bhaskara, e nós vamos precisar dele. Então, o delta tem uma fórmula que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o segundo passo é calcular o delta, porque aí depois facilita muito a aplicação da fórmula de Bhaskara. Então, o delta vai ser igual a b ao quadrado. Está vendo aqui, pessoal? Eu vou circular aqui de outra cor os coeficientes, porque é de suma importância que eu não erre esses coeficientes. Então, b ao quadrado menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, e vezes o C, que é o 6. Menos 5 ao quadrado, lembra da potência, gente? Menos 5 vezes menos 5, menos com menos dá mais, 5 vezes 5, 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Portanto, aqui o nosso delta vai ser igual a quanto? 25 menos 24 dá 1. Ok? E o terceiro passo é a aplicação da fórmula de Bhaskara. E qual é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é x igual menos b mais ou menos raiz de delta, olha, apareceu o delta, divididos por 2a. Ok? Então nós vamos substituir aqui, olha. Vamos substituir os valores. O menos é da fórmula, o b é menos 5 por sua vez, não é isso? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque quando nós extraímos a raiz quadrada de um número, é mais ou menos. Então, mais ou menos raiz de 1 sobre 2a. Como a vale 1, 2 vezes 1 dá 2. E aí nós temos aqui o x igual. Menos com menos dá mais 5. Não precisa colocar. Raiz quadrada de 1 é 1, né? E 2 sobre 2. Muito bem. Aqui, olha, pessoal. Como é uma equação do segundo grau, eu queria voltar um pouquinho aqui. Olha, eu disse para vocês, quando eu resolvo uma equação do primeiro grau, eu acho um valor de x que satisfaz a condição de igualdade. Quando eu resolvo uma equação do segundo grau, eu acho dois valores que satisfaz a condição de igualdade. Portanto, nesse finalzinho aqui de cálculo, eu vou trabalhar com o sinal de mais e vou trabalhar com o sinal de menos. Com isso, eu vou achar os dois valores. Como são dois valores, e geralmente eles são diferentes, né? Geralmente, na maioria das vezes eles são diferentes, eu vou chamar um de x' e o outro de x duas linhas. Como que eu faço esse cálculo? 5 mais 1 dá 6, divididos por 2 dá 3. 5 menos 1 dá 4, por 2 dá 2. Então está aqui os valores, né? Vou separar aqui de x, que é então a solução da nossa equação. Ok? Eu quero apresentar para vocês também um segundo exemplo, né? E quero falar dos deltas também, porque isso facilita muito quando nós estudarmos nas próximas aulas as funções do segundo grau. Então, vejam aqui. O segundo exemplo é essa equação aqui, olha. X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 0. Nós vamos resolver essa equação, pessoal, usando os mesmos três passos. É o mesmo jeito de resolver, só que depois eu quero comentar a questão do delta.
Primeiro passo, achar o A, o B e o C. Não tem nada aqui, 1x ao quadrado, então o coeficiente A é 1, coeficiente do x é 4 e o C é também 4. Vamos achar o delta, B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 4, 16. Portanto, aqui o delta deu 0. Ok. Vamos achar o x por Bhaskara. Menos, eu vou aplicar a fórmula, ó, vou aproveitar a fórmula, menos b, menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 0, 2 vezes a, dá 2. X igual, menos 4, mais ou menos, raiz de 0, é 0. E aí, nós temos o x' e o x duas linhas. Menos 4 mais 0 dá menos 4. Divididos por 2 dá menos 2. Menos 4 menos 0 também dá menos 4. Por 2 dá menos 2. Está aqui nossos resultados. Ok? Para fazer já uma preliminar, veja. O delta aqui deu mais 1. Achei 2 valores reais e diferentes. O delta deu 0, eu achei 2 valores reais e iguais. Menos 2 e menos 2. Vamos para uma terceira situação, que é uma terceira equação, que também tem a ver com o delta. Então, 3, vejam lá. X ao quadrado mais 2x mais 2 igual a 0. Da mesma forma, pessoal, da mesma forma, vamos resolver pelos 3 passos, achar o A, o B e o C. A vale quanto? Olha lá, 1x ao quadrado, né? Então o A vale 1. 2x, então o B vale 2. E o 2 aqui, que é o C. Delta, 2 ao quadrado. Vou fazer um pouquinho mais para baixo, que eu acho que vai ficar melhor. Olha, que não vou precisar de tanto espaço. Delta, b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o c, que é 2. Vejam bem. 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Delta, 4 menos 8 dá menos 4. Se você for aplicar Bhaskara, olha o que vai acontecer. Menos b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é menos 4, sobre 2a. Eu já vou parar aqui e vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Quanto que vale raiz quadrada de menos 4? Não existe. Não existe raiz quadrada de um número negativo. Como é que faz, professor? A solução aqui é conjunto vazio. Não existe nenhum valor de x que vai satisfazer a condição de igualdade. Tá? Então, se não existe nenhum valor de x, não existe a solução é vazia. Então, só para fechar a nossa aula, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando o delta, vou escrever aqui, ó. Pode ser aqui. Dá para vir, né? Olha, quando o delta é maior que 0, eu tenho 2 raízes reais e diferentes. Raízes reais diferentes. X' e x duasinhas. Quando o delta é igual a 0, eu tenho 2 raízes reais e iguais. E quando o delta é menor que 0, é negativo, não tem raiz. Tá? Não tem x' e não tem x duas linhas, ou seja, a solução é vazia. Então é isso, gente. Recapitulamos como calcular, como usar a fórmula de Bhaskara nessa aula. Tenho certeza que isso vai te ajudar daqui para frente. Até lá.